O mistério do Triângulo das Bermudas é mundialmente famoso. Parece que seu mistério está prestes a ser resolvido, mas continua lançando novos enigmas. Há não muito tempo, os cientistas encontraram uma porta no fundo do Triângulo das Bermudas. Para onde ela leva e o que pode representar? Esse é o Infinito, e nesse episódio você vai descobrir que tipo de porta foi descoberta no Triângulo das Bermudas. Por muito tempo, navios e aviões desapareceram em uma parte do mar. Em um jornal no ano de 1951, o correspondente Edward Van Winkle Jones chamou o local do desaparecimento de um mar de mistério para chamar a atenção para o fenômeno. Desaparecimentos ocorrem regularmente nessa área. Dezenas e centenas de pessoas desapareceram nessa região nos últimos 100 anos, e ninguém ainda sabe exatamente por quê. O mistério é muito antigo. Muita gente associa várias teorias e hipóteses ao Triângulo das Bermudas, de tempestades comuns a alienígenas. Os três homens nessa filmagem são os fundadores do grupo de estudo e pesquisa do Triângulo das Bermudas. Eles estão colaborando com marinheiros da Flórida, no canto oeste do Triângulo das Bermudas. Os homens estão investigando uma das teorias mais ousadas do Triângulo das Bermudas: aliens. Agora eles estão organizando uma reunião de pessoas que já viram um OVNI. Em 28 de junho de 1980, um avião desapareceu de forma estranha. Um pequeno avião monomotor sobrevoava o canto oeste do Triângulo das Bermudas, perto de Porto Rico. De repente, o piloto comunicou pelo rádio que estava fazendo uma manobra evasiva para evitar uma colisão com um estranho objeto brilhante não identificado. Apenas alguns minutos depois, o avião desapareceu das telas de radar e nunca mais foi visto. Será que o objeto luminoso poderia ser a causa do desaparecimento de um avião inteiro? Não há apenas um ou dois desses casos, mas um monte deles. A porta no Triângulo das Bermudas. Então, o que realmente há no Triângulo das Bermudas? De acordo com uma teoria, o Triângulo das Bermudas é uma porta. Sim, está certo. Mas não uma porta para uma casa ou um quarto, mas para uma outra dimensão. A teoria diz que no fundo do Triângulo das Bermudas há uma porta que abre portais para o tempo e o espaço. Não acredita nisso? Dê uma olhada nas imagens da câmera infravermelha. O material foi feito nas águas de Porto Rico. A câmera mostra claramente um objeto voando baixo. Nas filmagens, ele gira constantemente como um balão. Mas a temperatura é de cerca de 40 graus Celsius ou ainda mais alta. E balões, obviamente, não podem ser tão quentes. Por que a temperatura desse objeto seria tão facilmente determinada? Como eu já disse, a câmera é infravermelha e não está capturando cores. Está capturando energia térmica. O que é quente é mais escuro e o que é frio é mais claro. Mas o mais interessante acontece a seguir. Quando a coisa voadora se aproxima da água, desaparece. Literalmente. Digamos que há algum tipo de pássaro que acabou de ser pego em uma onda. Mas então a coisa emerge da água na mesma velocidade e continua a voar como se nada tivesse acontecido. Com base em tais fenômenos, surgiu a teoria de que todo o Triângulo das Bermudas é uma grande área onde as portas ou passagens para o mundo de outras civilizações aparecem de tempos em tempos. Através deles, de acordo com essa teoria, os aliens chegam ao nosso mundo e podem fazê-lo do fundo do mar, onde não há ninguém. Apesar de todas essas fotos e vídeos e todo o mistério do Triângulo das Bermudas, continua sendo apenas uma teoria. Cabe a você acreditar no que acabei de dizer ou não. E sugiro que vá além do Triângulo das Bermudas e dê uma olhada em alguns lugares mais misteriosos e assustadores ao redor do mundo. Fique ligado para ver a assustadora Costa dos Esqueletos na África. Aprenda sobre o igualmente misterioso Triângulo e veja as catacumbas onde vive um verdadeiro fantasma. Costa do Esqueleto. A Costa do Esqueleto está localizada na costa da Namíbia e é um dos lugares mais estranhos e misteriosos da Terra. A costa é cercada pelo Oceano Atlântico a oeste e pelo deserto do Namibe a leste. A costa recebeu esse nome devido ao grande número de naufrágios na área. Ao mesmo tempo, aqui estão os restos não apenas de navios antigos, mas também de novos. A costa está literalmente repleta de navios naufragados e enferrujados cobertos por areia. Então, por que há tantos navios aqui? Em primeiro lugar, há muitos peixes, o que faz com que muitos pescadores se arrisquem. Às vezes eles dizem o seguinte sobre esses lugares: os peixes sobem sozinho para o balde. Mas junto com os peixes, esse lugar tem muitas tempestades, e muitas vezes desce uma neblina muito espessa. Tão espessa que o limite de visibilidade é limitado a 50 a 100 metros. Essa combinação de condições meteorológicas não só contribui muito para o naufrágio de navios, mas também priva qualquer chance de resgate, mesmo em botes. Aqueles que conseguirem chegar à costa terão que viajar 100 quilômetros até a cidade mais próxima.
Sem água e comida, mesmo uma pessoa bem preparada acha extremamente difícil cobrir tal distância. Vamos voltar aos triângulos. O Triângulo de Molyobka está localizado perto da vila de Molyobka, nos Urais, na Rússia. A história de anomalias nessa área data dos tempos do povo indígena Mansi. Após o desaparecimento de pessoas nessa área, as anomalias diminuíram, mas mais perto dos anos 80 do século passado, começaram novamente. E é dessa época que vem um grande número de relatos de testemunhas oculares que observaram o aparecimento de anomalias no céu e no solo. As pessoas também muitas vezes encontravam objetos voadores não identificados na forma de bolas brilhantes, discos estranhos e outras coisas. Todas essas coisas estranhas naturalmente atraíram a atenção de cientistas e caçadores de emoções. De acordo com resultados da pesquisa, uma variedade de anomalias foi estabelecida. Não há explicações específicas sobre o que, onde e como. Uma dessas anomalias é que os viajantes podem se perder. Se perder em uma floresta familiar, mesmo que seja composta por 3 pinheiros, e simplesmente se perder no tempo. Há muitos casos de pessoas que se perderam nesse território místico, subitamente se sentindo mal. Assim como no caso do Triângulo das Bermudas, existem muitas versões sobre a origem das anomalias. E também, de acordo com uma das versões, os aliens são os culpados. Floresta errante. A floresta errante na República de Komi, na Rússia, tem uma reputação semelhante à do Triângulo de Molyobka. Há uma área de árvores de crescimento estranho, ao lado da qual existem pequenas sepulturas. Ninguém sabe exatamente quem ou o que está enterrado lá. De acordo com uma teoria, o antigo povo Mansi é mantido lá. Alguns acreditam que são vestígios de abrigos que foram habitados por um povo mítico chamado Chud, de olhos brancos. As lendas sobre eles dizem que sitiaram Jerusalém sob o rei Salomão, e depois fugiram para o norte para evitar serem capturados, e começaram a viver na floresta. Ninguém se atreveu a cavar esses lugares. Essa floresta é semelhante ao Triângulo de Molyobka, pois constantemente força as pessoas a andar em círculos. Até caçadores experientes às vezes se perdiam por lá, e começavam a andar em círculos. Segundo moradores locais, uma mulher ficou perdida nessa floresta por 2 dias inteiros. Quando cientistas chegaram a essa floresta, encontraram um grande número de anomalias. Não muito longe do perímetro, por exemplo, a radiação de fundo era normal, mas no centro era de 10 mRöntgens por hora mais alta. O aumento da radiação de fundo teve um forte efeito sobre as pessoas. Um dos pesquisadores teve que deixar a floresta com urgência por causa de fortes dores de cabeça e tontura. Quando os cientistas terminaram suas pesquisas, não conseguiram dar uma resposta clara, mas todos concordaram que enquanto estavam na floresta, se sentiam em estado de prostração, sem entender o que estavam fazendo e por quê. Catacumbas tchecas assustadoras. No sudeste da República Tcheca existe a pequena cidade de Jihlava. A uma profundidade de 10 metros, sob a cidade, estão misteriosas catacumbas medievais, com 30 quilômetros de comprimento. A única coisa que se sabe sobre elas é que foram feitas pelo homem. A construção das catacumbas remonta aos séculos 13 e 14. A razão exata que motivou as pessoas a criar estruturas subterrâneas extremamente assustadoras não é nomeada. Talvez as catacumbas sejam resquícios das atividades de mineiros, ou os moradores se esconderam nelas, fugindo de roubos e incêndios. Esses lugares têm uma peculiaridade. Alguns visitantes podem ouvir a música do órgão de tubos no subsolo. Quaisquer distúrbios psicológicos e alucinações são definitivamente excluídos. Segundo a lenda, o órgão de tubos nas catacumbas começou a soar depois que um jovem músico talentoso foi enterrado lá. Sua habilidade com instrumentos musicais despertou as suspeitas da Inquisição. O jovem foi acusado de conspirar com o diabo e enterrado vivo em um dos muitos salões. Desde então, no dia da morte do organista, ouve-se uma melodia estranhamente bela nas masmorras. Enquanto os céticos ainda não acreditam no fantasma do músico, nas catacumbas há algo que faria qualquer estudioso duvidar de seu próprio julgamento. Em um dos salões, por exemplo, foi encontrada uma escada vermelha brilhante. Ainda é impossível explicar para onde leva e por que ela brilha. Lago Poyang. Em 2008, a mídia informou que as águas do lago, que é o maior corpo de água doce da China, eram extremamente perigosas. Tem a reputação de Triângulo das Bermudas do Oriente. E o templo Laoi está localizado em sua margem norte, então os moradores também se referem ao lago como as águas do templo Laoi. De 1960 a 89, mais de 200 barcos afundaram ali. 1.600 pessoas desapareceram sem deixar rastro, e todos os que sobreviveram enlouqueceram. Alguns dos barcos desaparecidos eram bastante grandes. Um deles tinha um deslocamento de até 2.000 toneladas. De uma forma ou de outra, nenhuma das tentativas de encontrar os barcos, assim como outras embarcações perdidas na zona anômala, foi bem sucedida.
Deflexão mística de Turgai. Turgai Deflection, no Cazaquistão, tornou-se famoso não apenas pelo complexo de antigos edifícios religiosos localizados em seu território, mas também por suas misteriosas luzes e miragens. O fenômeno tem sido descrito repetidamente por geólogos soviéticos desde meados dos anos 50 e continua a intrigar cientistas e pesquisadores hoje. Como regra, as luzes aparecem no crepúsculo, em algum lugar perto do horizonte, às vezes a uma distância de 2 ou 3 quilômetros. A chama então se acende, depois se desvanece e de repente desaparece. Embora se saiba com certeza que no lugar onde a luz aparece não há habitação, todo mundo pode ver a luz. Os moradores locais explicaram aos geólogos que a alma do falecido vagando perto de seu túmulo. Uma vez que os cientistas decidiram testar essa versão, foram na direção das luzes e realmente chegaram ao magnífico cemitério. Os ufólogos, por outro lado, sugerem que os OVNIs foram a causa. Durante os anos da União Soviética, várias expedições científicas foram organizadas para investigar o fenômeno das luzes noturnas das estepes. Os pesquisadores foram capazes de vê-las e descrevê-las, mas nenhuma explicação científica para sua origem foi encontrada. Isso é tudo, pessoal. Que lugar misterioso você gostaria de visitar? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.